Doutor Cristiano, mediante a situação apresentada pelo prefeito Felipe Cariello em relação ao prazo de uma das leis promulgadas pela Câmara de Vereadores de Carmo do Rio Claro, na data do dia 24 de abril de 2023, que revoga o slogan Construindo uma Nova História do programa de governo do prefeito, que exige que ele remova o logotipo e o slogan de todos os atos, bens públicos, programas, campanhas, convênios, obras, publicidade e demais ações da administração pública municipal no prazo de 90 dias. Gostaria que o senhor explicasse essa situação para a população de Carmo do Rio Claro. Olá, prazer estar com vocês da Onda Sul. Inicialmente é necessário entender o contexto disso, né? Isso não é um contexto breve, não é algo que apareceu agora, né? O Ministério Público tem o dever constitucional de assegurar que a administração municipal ela seja impessoal e que sejam os primados constitucionais, então, observados. Com base nisso, o Ministério Público investigou em gestões passadas a tentativa de se impor sinal, de se impor cor, de se impor desenho, como uma forma de personalizar os atos do município de Carmo do Rio Claro. Quando isso foi identificado, nós celebramos então com a administração da época um termo de ajustamento de conduta, no sentido de que fossem respeitados os sinais oficiais do município, o seu brasão, a sua bandeira, o seu hino, enfim, todos os sinais que em épocas passadas foram criados logo que o município ganhou então a sua identidade enquanto um ente autônomo, né? E esse termo de ajustamento de conduta ele foi respeitado em todas as outras administrações posteriores. Ocorre que na atual administração foi enviado um projeto de lei à Câmara Municipal criando novos sinais, que fossem sinais da administração municipal de Carmo do Rio Claro. Dentre eles, a cor, a que você se refere, o emblema a que você se refere. Então, esses símbolos, esses sinais, passaram a ser utilizados pela administração de forma a personificar uma administração, mas com aval da Câmara Municipal. Isso motivou que o Ministério Público, inclusive, ajuizasse uma ação direta de inconstitucionalidade contra a lei, que foi criada com Poder Executivo e Poder Legislativo de Carmo do Rio Claro. Essa ação ainda tramita. Nesse ínterim, a Câmara Municipal entendeu por bem em editar uma nova lei e revogar a lei onde ela, a Câmara, estava autorizando, então, a administração municipal a usar as cores, a usar os desenhos, a usar os símbolos que estavam personificando a administração. Então, essa lei que você se refere é uma lei onde a Câmara revoga a autorização que a própria Câmara deu para que isso fosse feito. Doutor, e um dos prazos, mediante duas promulgações de lei, no prazo de 90 dias, venceu agora recentemente, no dia 24 de julho de 2023. Ela vem sendo acatada pelo prefeito? Tão logo o prazo se esgotou, o Ministério Público já oficiou a Controladoria Interna da Administração Municipal. O controlador interno, ele é a autoridade que tem o dever de zelar pelo controle do legal funcionamento da máquina pública. Então foi oficiado a Controladoria do município e foi oficiado a Câmara Municipal. Para quê? Para que se informasse ao Ministério Público quanto ao seu respeito, quanto à sua observância e também, caso haja algum indício de desobediência, que isso fosse comunicado ao Ministério Público. A Controladoria Interna já nos informou que expediu orientação e determinação a todas as secretarias para a fiel observância dessa proibição. Em relação ao TAC feito mediante ao Ministério Público e Prefeito, ele está sendo cumprido? Ou seja, recentemente foram distribuídos uniformes para atletas disputarem torneios regionais
E no início, doutor, de julho, distribuídos uniformes aos servidores públicos na cor roxa, como já a lei vem sendo exigida pelo gestor. Então, esse TAC, né, esse termo de ajustamento de conduta, na verdade, ele não foi celebrado agora. Ele foi celebrado lá atrás, em outras administrações, para que se proibisse esse tipo de conduta, que é o quê? É a personificação, é uma marca pessoal numa administração que é pública. Não é? Então, esse TAC já existe. Esse TAC sofreu um prejuízo na fiscalização quando a Câmara Municipal aqui aprovou o uso dessas cores. Porém, ele voltou a ser exigido a partir da revogação dessa lei. Nesse caso que você pergunta sobre a distribuição de uniformes, nós temos que avaliar, primeiro, se isso foi comprado antes ou depois da lei. Se a despesa foi empenhada antes ou depois da lei. E se a distribuição ocorreu dentro ou fora do período que a lei concedeu para o fim dessa marca. Não é? Então são questões que demandam apuração e que não comportam uma pronta resposta nesse momento. E qual a recomendação, doutor, para a atual gestão e as consequências que podem vir a acontecer caso seja descumprido as leis impostas pela Câmara e o Ministério Público? A recomendação, na verdade, ela já se traduz no termo de ajustamento de conduta, que é o quê? O respeito aos símbolos, às marcas, ao brasão, ao hino, aos sinais oficiais que marcam Carmo do Rio Claro enquanto um ente político independente. Não é? Isso já está em franca fiscalização. A grande questão que se põe é despertar a atenção para o legislador, para a Câmara Municipal, para que se preservem esses sinais que são os sinais marcantes de um município, não sinais de uma administração. Não é? Se cada administração que entrar resolver mudar a logomarca, ou melhor, o sinal, o símbolo oficial do município, para colocar a sua logomarca enquanto uma marca de Estado, uma marca de governo, ou uma marca que seja uma marca pública, não é? O Ministério Público ajuizará quantas ações de inconstitucionalidade forem necessárias, sem prejuízo da cobrança das responsabilidades. E para finalizar, doutor Cristiano, esse acordo tem alguma recorrência em outros tribunais? O termo de ajustamento de conduta é um instrumento que tem sua previsão legal. Né? Ele não comportaria nenhum tipo de questionamento na medida que feito por pessoas capazes, pelos órgãos públicos competentes e com exigência de obrigações legais. O que existe hoje é a administração de Carmo do Rio Claro questionando no Tribunal de Justiça a providência que a Câmara Municipal adotou, ou seja, o que foi narrado ao Ministério Público é que a administração pretende derrubar a lei proibitiva da Câmara para continuar livremente usando suas marcas pessoais.